Começando mais um audiolivro para vocês. Caso você ainda não conheça, o meu outro canal aqui no YouTube se chama Fada Literária e está sempre aqui no primeiro link da descrição. Então corre se inscrever lá, porque lá tem vários conteúdos de livros também. Agora bora lá para a leitura de hoje. Capítulo 77. Dorian não sabia o que poderia esperar dos aposentos de um rei Valgue. Mas a cama com dossel de madeira preta entalhada, a pia e a escrivaninha estariam no fim da lista de palpites. Nada extraordinário, nenhum tesouro de armas ou herança antiga roubada, nenhuma porção borbulhando ou livro de feitiços, nenhuma besta grunhindo no canto, nenhum colar de pedra de Wyrd adicional. Um quarto e nada mais. Ele observou o cômodo circular, chegando até mesmo a olhar a escada abaixo, uma corrida reta para a porta de ferro e os guardas posicionados do lado de fora. Nenhum guarda-roupa, nenhum alçapão. Ele abriu o armário e encarou fileira após fileira de roupas limpas. Nenhuma das gavetas continha nada e não havia compartimentos ocultos, mas Dorian sentia aquela presença sobrenatural terrível, conseguia sentir a seu redor. Um ruído baixo o fez se virar. Ele olhou para a cama, então, para o que não tinha visto, deitada entre lençóis obsidiana que quase engoliam um corpo pequeno e frágil. A jovem, o rosto era vazio e inexpressivo, mas ela o encarava, como se tivesse acordado. Uma menina bonita de cabelos pretos, não passava dos 20 anos, quase idêntica a Kaltai. Billy lhe subiu a garganta, e quando a jovem se sentou, os lençóis caindo e revelando um corpo nu e exausto, revelando um braço magro demais e a horrível cicatriz roxa perto do pulso. Dorian soube por que sentira a presença da chave pela fortaleza, movendo-se, subindo. Estivera caminhando, seguindo seu mestre, seu escravizador. Um colar de pedra preta fora fechado em torno do pescoço da jovem. Mesmo assim, ela ficou sentada ali, naquela cama desarrumada, encarando-o, oca e vazia e com dor. Ele não tinha palavras, havia apenas o silêncio ressoando. Kaltai destruíra o príncipe Valgue dentro de si mesmo, mas a chave de Wyrd a levara à loucura. Dera a ela um poder terrível, mas destruíra sua mente. Dorian lenta e cuidadosamente deu um passo para mais perto da cama. Você está acordada? Disse ele, desinclinando a voz ao sotaque arrastado do rei Valgue, sabendo que a jovem via seu captor. Um piscar de olhos. Ele testemunhara os experimentos de Erawan, os horrores de seu calabouço, mas aquela jovem, tão faminta, com os hematomas na pele, a coisa profana no braço, a coisa profana que Dorian sabia que compartilhara aquela cama com ela. Ele ousou liberar um fio do poder. Com poder se aproximou do braço da jovem e se encolheu. Sim, a chave estava ali. Ele se aproximou desejando que ela não olhasse na direção do portal da parede. A jovem tremeu, apenas levemente. Dorian se segurou para não vomitar, para não fazer nada a não ser olhar para ela com comando frio ao dizer: estique o braço para mim. Os olhos castanhos lhe observaram o rosto, mas a jovem estendeu o braço. Dorian quase cambaleou para trás diante do ferimento pútrido, as veias pretas estaiando a parte do centro, liberando o veneno para dentro da moça. Como o ferimento de Kaltai, sem dúvida, se parecera, e o motivo para a cicatriz permanecer mesmo na morte. Mas ele embainhou Damaris e pegou o braço da jovem nas mãos. Gelo. A pele era como gelo. Deite, ordenou Dorian. A jovem tremeu, mas obedeceu, preparando-se para ele. Kaltai, pelos deuses, Kaltai, o que suportara? Dorian tirou a faca da lateral do corpo, aquela que Sorrel lhe dera, e a inclinou sobre o braço da moça. Kaltai fizera o mesmo para libertar a pedra. Fora o que dissera Manon. Mas ele lançou um lampejo de magia de cura para o braço da jovem, para adormecer e acalmar. Ela se debateu, mas Dorian segurou firme, deixou que a magia irradiasse por ela. A jovem arquejou, arqueando o corpo, e Dorian aproveitou a quietude repentina para mergulhar a faca rápido e agilmente.
3 movimentos com a magia de cura ainda trabalhando na jovem, acalmando-o melhor que podia, e a lasca ensanguentada estava em seus dedos, pulsando o poder oco e doentio através de Dorian, a última chave de Weird. Ele soltou o braço da jovem, colocando a chave no bolso, e se virou para o portal. Mas a mão de alguém se fechou na de Dorian, fraca e trêmula. Ele girou levemente uma das mãos até Damaris e encontrou a jovem encarando-o. Lágrimas lhe escorriam pelo rosto. — Me mate! Sussurrou ela. Dorian piscou. — Você o encurralou? Não a chave, mas o demônio dentro da jovem, percebeu ele. De alguma forma, com aquela magia de cura. — Me mate! Repetiu a jovem, começando a chorar. — Me mate, por favor! Damaris aqueceu em sua mão. — Verdade? Dorian a olhou horrorizado. Eu não posso. Ela começou a agarrar o colar no pescoço como se fosse arrancá-lo. Por favor, repetiu ela soluçando. Por favor. Dorian não tinha tempo de achar uma forma de tirar aquele colar, nem mesmo tinha certeza de que aquilo poderia sair sem aquele anel dourado que Ailyn usara. Não posso. Desespero e dor inundara os olhos da jovem. Por favor, era tudo que ela dizia. Por favor. Mas ele precisava ir imediatamente. Não podia levá-la junto. Sabia que aquela coisa dentro da jovem, apesar de sua magia tê-la afastado, voltaria. E gritaria para Erwan onde ele estivera. O que roubara? A jovem chorou e suas mãos agarraram o corpo violento. Por favor! Seria um ato de misericórdia matá-la? Seria um crime pior deixá-la ali com Erwan, escravizada a ele e ao demônio Valg em seu interior? Damaris não respondeu às perguntas silenciosas de Dorian, e ele deixou a mão descer completamente para a longa lâmina ao olhar a jovem que chorava. Manon teria acabado com aquilo, libertado-a da única forma que restava. Shaul a teria levado consigo e mandado as consequências ao inferno. Ailyn, Dorian não sabia o que ela teria feito. Quem você quer ser? Ele não era nenhum deles, Ele não passava de si mesmo. Um homem que conhecera perda e dor, sim, mas um homem que conhecera amizade e alegria. A perda e a dor não o haviam destruído por completo. Sem elas, será que os momentos de felicidade seriam igualmente alegres? Sem elas, será que Dorian lutaria com tanto afinco para garantir que não aconteceria de novo? Quem você quer ser? Um rei digno da coroa, um rei que reconstruíra o que fora destruído tanto tempo dentro de si, quanto nas próprias terras. A jovem soluçava e a mão de Dorian foi até o cabo de Damaris. Então o estalo soou, osso se partindo. Em um momento a jovem estava chorando, no seguinte a cabeça caiu para o lado, os olhos não viam mais. Dorian se virou com um grito nos lábios quando Maeve entrou no quarto. Considere um presente de casamento, majestade, disse ela, os lábios se contraindo, para poupá-lo dessa decisão. E foi o sorriso no rosto da rainha, assim como o ritmo predatório de seu andar, que fez a magia de Dorian se agitar. Maeve assentiu para o bolso do rei. Muito bem. O poder sombrio da rainha saltou para a mente de Dorian, e ele não teve a chance de pegar Damaris antes de ser capturado por aquela teia escura. Capítulo 78. Ele estava no quarto de Erwan, mas não estava. A chave, por favor, ronronou Maeve. A mão de Dorian deslizou para o bolso ou para a lasca ali dentro. E, então, buscaremos as outras. Prosseguiu ela, indicando o portal pelo qual ambos tinham entrado. Dorian a seguiu, tirando a lasca do bolso. Tantas coisas que tenho planejadas para nós, majestade. Para nossa união. Com as chaves eu poderia mantê-lo eternamente jovem. E seu poder, sem comparação, nem mesmo ao de Aelin Galátinos, vai nos proteger de qualquer um que possa retornar a este mundo de novo. Os dois apareceram no quarto da rainha, e um gesto de mão de Maeve fez o portal se fechar. Rápido, agora, ordenou ela. Vamos partir. A serpente alada está esperando. Dorian parou no meio do quarto. Não acha que é falta de educação sair sem deixar um bilhete? Maeve se virou para ele, mas era tarde demais.
Tarde demais quando as garras que ela prendera em sua mente ficaram enroscadas ali. Quando chamas brancas incandescentes, estiando, se fechou no pedaço da rainha sombria que ela ignorantemente expusera ao tentar prendê-lo. Uma armadilha dentro de outra, uma que Dorian formara desde o momento em que a vira. Tinha sido um truque simples, mudar a mente, como se estivesse mudando o corpo, para fazer com que ela visse uma coisa quando olhasse ali dentro. Para fazer com que visse aquilo em que desejava acreditar. Sua inveja em seu ressentimento por Ailin, o desespero e ingenuidade tola. Dorian deixara que a mente se tornasse tais coisas, deixara que a atraísse para dentro. E sempre que Maeve havia se aproximado, enganada por aquela deslize de poder de Dorian, sua magia estudara da rainha, assim como estudara a semente da metamorfose roubada por Sirene, aprendendo a habilidade de entrar em mentes de tomá-las. Fora apenas uma questão de esperar que ela agisse, deixar que a rainha sombria montasse a armadilha que usaria para selar Dorian a ela para sempre. Você! Um sorriso e Maeve não foi mais capaz de falar. Dorian disse para dentro do abismo escuro da mente da rainha. Fui um escravo um dia. Não achou mesmo que eu me permitiria ser escravizado de novo, achou? Maeve se debateu, mas ele a segurou firme. Você vai me libertar, sibilou ela, e a voz não foi a de uma bela rainha, mas de algo cruel e frio, faminto e odioso. Você é tão velha quanto a terra, mas mesmo assim realmente achou que eu cairia em sua oferta? Ele riu, deixando um filete de fogo queimá-la. Maeve gritou silenciosa e infinitamente na mente de ambos. Fico surpreso por ter caído em minha armadilha. Vou matá-lo por isso. Não se eu a matar primeiro. O fogo de Dorian se tornou algo vivo, fechando-se no pescoço pálido da rainha. No mundo real, no lugar em que seus corpos existiam. Você machucou minha amiga, disse ele, com uma calma letal. Não será tão difícil acabar com você por isso. É esse o reino que você quer? Torturando uma fêmea indefesa? Dorian riu de novo. Você não é indefesa? E, se pudesse, eu a selaria em uma caixa de ferro pela eternidade. Ele olhou para as janelas para a noite adiante. Precisava ir rápido, mas mesmo assim falou. O rei que quero ser é o oposto do que você é. Dorian deu a Maeve um sorriso. E há apenas uma bruxa que será minha rainha. Um murmúrio ressoou pela montanha abaixo dos dois. Morhat estremeceu. Os olhos da rainha se arregalaram mais. Um estalo mais alto que trovão ecoou pelas pedras. A torre balançou. A boca de Dorian se curvou para cima. Não achou que passei todas aquelas horas apenas procurando, achou? Ele não permitiria que aquilo existisse por mais um dia. Aquela câmara de colares, nem mais um dia. Então derrubaria toda a maldita fortaleza sobre ela. Não fora difícil. Pedacinhos de magia de gelo mais frio que percorreram as rachaduras da fundação de Morhat, que corroeram a pedra antiga pouco a pouco, uma teia de instabilidade crescendo a cada corredor e sala que ele vasculhava, até que toda a metade leste da fortaleza permanecesse de pé, somente pela vontade de Dorian. Até agora, até que meio pensamento fez sua magia se explodir entre aquelas rachaduras caindo sobre elas. E assim Morhat começou a desabar. Sorrindo para Maeve, Dorian recuou. Ele se afastou mesmo enquanto segurava a mente da rainha. A torre estremeceu de novo. O fôlego da rainha ficou irregular. Não pode me deixar assim. Ele vai me encontrar, vai me levar. Como você teria me levado? Dorian se transformou em um corvo batendo as asas no ar da câmara. Morhat gemeu de novo e, acima disso, subiu um grito de ódio, tão perfurante e sobrenatural que os ossos de Dorian fraquejaram. Diga a Erawan, falou ele, parando no parapeito da janela, que fiz isso por Adarlan, por Sorcha e Kauntain e todos aqueles destruídos, como a própria Adarlan fora destruída. Mas, da total ruída, poderia ser reconstruída. Se não por ele, pelos outros. Então, talvez aquele fosse seu primeiro e único presente para Adarlan como rei. Um novo começo,
caso sobrevivessem àquela guerra. Gritos tomaram o corredor. Dorian sobrevoara onde criados humanos trabalhavam, onde viviam. Descobriria, conforme fugissem, de suas passagens permaneciam estáveis, até que o último saísse. Por favor, implorou Maeve, cambaleando de joelhos quando a torre balançou de novo. Por favor! Ele deveria deixar que Ereman a encontrasse, deveria condená-la à vida que Maeve pretendera para ele, para Elin. Ela se curvou de joelhos com a mente e o poder contidos, esperando desesperada pelo rei sombrio de quem tentara tão avidamente fugir, ou que a fortaleza trêmula desabasse a seu redor. Dorian sabia que se arrependeria, sabia que deveria matá-la, mas condená-la ao que ele sofrera? Não desejaria aquilo a ninguém, mesmo que lhe custasse aquela guerra. Não achava que aquilo o tornava fraco, não mesmo. Além da janela, dentes de ferro dispararam para o céu. Serpentes aladas rugiam conforme as pedras de Morhat começavam a ceder. No vale abaixo, o exército tinha parado para olhar a montanha que pairava alta sobre eles. A torre trêmula construída sobre ela. Por favor, repetiu Maeve, andares abaixo deles. Outro urro de ódio, vindo de Erevan, ecoou. Mais perto. Então Dorian disparou para a noite caótica. O grito silencioso de desespero de Maeve o acompanhou até os picos que davam para Morhat e para aquela projeção rochosa, para as duas chaves de Wyrd enterradas sobre o xisto. Dorian mal conseguiu se lembrar do próprio nome quando as colocou no outro bolso, quando todas as 3 chaves de Wyrd repousaram com ele, enfim. Em seguida, Dorian voltou para a mente que ainda estava presa à sua. Foi tão simples quanto uma incisão, cortar o elo entre a mente dos dois e cortar outra parte dela. Amarrar o dom que permitia que Maeve saltasse entre lugares, que abrisse aqueles portais. Não mais andalheira de mundos, observou Dorian quando sua magia pura alterou a dela, mudou a própria essência. Sugiro que invista em um bom par de sapatos. Então ele soltou a mente de Maeve. Um grito odioso e infinito foi a única resposta. Dorian se transformou de novo, tornando-se grande e cruel, não mais que uma serpente alada, no bando que voava para o norte, levando suprimentos para a legião aérea. Um rei. Ele poderia ser um rei para Darlan naqueles últimos dias que lhe restavam. Limpar a mancha de podridão do que o reino se tornara, para que pudesse começar de novo e se tornar quem quisesse ser. Dorian tomou uma corrente de vento ágil, disparando forte e rápida, e ao olhar para trás, para a montanha e o vale que fediam a morte, para o lugar onde tantas coisas terríveis tinham começado, ele sorriu e derrubou as torres de Morhat. Capítulo 79. Irene odiava o desfiladeiro Ferian. Odiava o ar sufocante entre os 2 picos. Odiava os ossos e os dejetos de serpente alada que enchiam o leito rochoso. Odiava o fedor que emanava de quaisquer que foram as aberturas escavadas na montanha. Pelo menos estava vazio, embora ainda não tivesse decidido se aquilo era uma bênção. Os 2 exércitos agora tomavam o desfiladeiro, os soldados de Hazar já se preparando para fazer a travessia de volta pelo Avery e para o emaranhado da floresta de Carvalhal. Aquela caminhada levaria uma era, mesmo com os Hulk carregando as carruagens e os suprimentos mais pesados. E então, viria o avanço para o norte pela floresta, pegando a antiga estrada que se estendia ao longo da afluente norte do Avery. Passe aquela faca para mim, pediu Irene à Lady Elide, apontando com o queixo para o kit de suprimentos. Deitado em um cobertor no piso da carruagem coberta, um soldado da GAN estava inconsciente, o suor brotando frio na testa. Ele não vira uma curandeira desde sofrer um corte na coxa durante a batalha por Aniele. E, ao tombar do cavalo naquela manhã, fora arrastado até ali. As mãos de Elide permaneceram firmes conforme ela pegava a faca fina e entregava a Irene. — Isso vai acordá-lo? Perguntou ela, enquanto Irene se curvava sobre o guerreiro, inconsciente, e examinava a ferida infeccionada, que era feia e suficiente para evitar a maioria dos estômagos.
Minha magia o contém em um sono profundo. A curandeira inclinou a faca. Ele continuará inconsciente até que eu o acorde. Elide, para crédito dela, não sentiu ânsia de vômito quando Irene começou a limpar o ferimento, raspando as partes mortas e infeccionadas. Nenhum sinal de envenenamento do sangue, graças aos deuses, anunciou ela conforme o tecido ao lado do homem ficava coberto com a podridão descartada. Mas precisaremos colocá-lo em uma infusão especial para ter certeza. Sua magia não pode simplesmente fazer uma varredura? Elide jogou o tecido encharcado no balde de lixo próximo e abriu outro. Pode e vou fazer isso? Respondeu Irene, combatendo a ânsia de vômito quando o fedor do ferimento subiu por suas narinas. Mas pode não ser o suficiente se a infecção quiser realmente aparecer. Você fala sobre doenças como se fossem criaturas vivas. Elas são, de certa forma, argumentou a curandeira. Com segredos e temperamentos próprios, às vezes é preciso ser mais esperta que elas, como faria com qualquer inimigo. Irene pegou a lanterna espalhada do lado da cama e ajustou as placas ali dentro, a fim de apontar um feixe de luz para o corte infeccionado. Quando a luminosidade não revelou mais sinal de pele podre, ela pousou a lanterna e a faca. Não foi tão ruim quanto eu temia, admitiu ela, então estendeu as mãos sobre o ferimento ensanguentado. Calor e luz subiam dentro de Irene, como uma lembrança do verão naquele frígido desfiladeiro montanhoso. E quando suas mãos brilharam e magia os guiou para dentro do corpo do homem, ela fluiu ao longo do sangue, a cartilagem e osso, costurando e remendando, ouvindo as dores e a febre que corria desenfreada, confrontando-as, acalmando-as, limpando-as. Ela estava ofegante ao terminar, mas a respiração do homem tinha se tranquilizado. O suor na testa havia secado. Incrível, sussurrou Elide, olhando boquiaberta para a perna agora lisa do guerreiro. Irene apenas virou a cabeça para o lado e vomitou no balde de lixo. Elide ficou de pé com um salto. Mas a curandeira estendeu a mão, limpando a boca com a outra. Por mais que seja alegre saber que em breve serei mãe, a realidade dos primeiros meses é menos alegre. Elide mancou até a jarra de água potável e serviu um copo. Aqui, tem algo que eu possa trazer para você? Você pode curar seu enjoo ou precisa que outra pessoa faça isso? Irene bebeu a água, deixando que lavasse a bilha amarga. O vômito é um sinal de que as coisas estão progredindo com o bebê. A mão desceu até o ventre. Não é algo que possa realmente ser curado, a não ser que eu tivesse uma curandeira a meu lado dia e noite, acalmando a náusea. Está tão ruim assim? Elide franziu a testa. O momento é terrível, eu sei. Irene suspirou. A melhor opção é gengibre. Qualquer coisa com gengibre, mas eu preferiria guardar isso para os estômagos irritados de nossos soldados. Hortelã também ajuda. Ela indicou a sacola. Tem algumas folhas secas ali. Coloque-as em uma xícara com água quente e ficarei bem. Atrás delas, um pequeno braseiro continha uma chaleira fumegante, usada para desinfetar suprimentos em vez de fazer chá. Elide entrou imediatamente em ação e Irene observou em silêncio, conforme a Lady preparava o chá. Eu poderia curar sua perna, sabia? A jovem ficou imóvel, estendendo a mão para a chaleira. Mesmo? Irene esperou até que Elide tivesse colocado uma xícara de chá de hortelã em suas mãos para indicar as botas da Lady com a cabeça. Posso ver o ferimento? Elide hesitou, mas se sentou no banquinho ao lado de Irene e tirou a bota, depois a meia por baixo. Irene avaliou as cicatrizes, os ossos torcidos. Elide dissera a ela dias antes por que tinha o ferimento. Tem sorte por não ter tido uma infecção também. A curandeira bebeu do chá, julgou estar muito quente e deixou de lado antes de dar um tapinha no colo. Elide obedeceu, colocando o pé na coxa de Irene. Cuidadosamente, ela tocou a cicatriz e os ossos retorcidos, e sua magia fez o mesmo. A violência do ferimento bastou para tirar o fôlego de Irene e para fazer com que ela trincasse os dentes, sabendo quanto Elite era jovem quando ocorrera, e quão suportavelmente doloroso havia sido, sabendo que o próprio tio fizera aquilo com ela. O que foi? Sussurrou Elite. Nada, quero dizer, além do que você já sabe.
tanta crueldade terrível e imperdoável. Irene recolheu a magia de volta, mas manteve as mãos no tornozelo da jovem. Este ferimento precisaria de semanas de trabalho para ser consertado e, em nossas circunstâncias atuais, não acho que nenhuma de nós conseguiria. Elide assentiu. Mas se sobrevivermos a esta guerra, posso ajudá-la caso queira. O que seria preciso? Há 2 caminhos, explicou Irene, deixando que parte de sua magia repassasse para a perna de Elide. Acalmando os músculos doloridos, os pontos onde ossos raspavam em ossos sem amortecimento. Lady suspirou. O primeiro é o mais difícil. Seria preciso eu reestruturar completamente seu pé e seu tornozelo, o que significa que eu precisaria quebrar os ossos, tirar as partes que se curaram e se fundiram errado e então fazê-las crescer de novo. Você não poderia andar enquanto eu trabalhasse nisso, e mesmo com a ajuda que eu pediria para a dor, a recuperação seria dolorosa. Não havia como disfarçar aquela verdade. Eu precisaria de 3 semanas para tirar os ossos e recolocá-los, mas você precisaria de pelo menos 1 mês de descanso e para aprender a andar de novo. O rosto de Elide empalideceu. E a outra opção? A outra opção seria não fazer a cura, mas lhe dar um bálsamo como aquele que você disse que Lorcan lhe deu para ajudar com as dores. Mas preciso avisar, a dor jamais irá completamente embora, como a forma como seus ossos raspam aqui. Ela tocou cuidadosamente um ponto no peito do pé de Elide, então um ponto perto dos dedos. A artrite já está se estabelecendo, conforme os ossos continuam a raspar uns nos outros, a artrite, essa dor que você sente quando anda, só vai piorar. Pode haver um momento em alguns anos, talvez 5, talvez 10, é difícil dizer, que você vai achar a dor tão intensa que nem mesmo o bálsamo poderá ajudar. Então eu precisaria da cura de toda forma. A decisão é sua sobre se vai querer a cura. Só quero que tenha uma ideia melhor do caminho adiante. Ela sorriu para a jovem. Cabe a você decidir como quer lidar com isso. Irene deu tapinhas no pé de Elide, e ela o abaixou de novo para o chão, então colocou a meia depois a bota. Movimentos eficientes e fáceis. A curandeira bebeu chá já frio bastante. A energia refrescante da hortelã a percorreu, limpando sua mente e acalmando seu estômago. Não sei se consigo enfrentar aquela dor de novo, confessou Elide. Irene assentiu. Com esse tipo de ferimento seria preciso enfrentar muitas coisas dentro de você. Ela sorriu para a entrada da carruagem. Meu marido e eu acabamos de passar por uma jornada assim juntos. Foi difícil? Incrivelmente, mas ele conseguiu. Nós conseguimos. Elide refletiu, então deu de ombros. Precisaríamos sobreviver a esta guerra primeiro, suponho. Se sobrevivermos, aí poderemos conversar sobre isso. Justo. Elide franziu a testa para o teto da carruagem. Eu me pergunto o que descobririam lá em cima. Lá em cima na Ômega e na Canino do Norte, onde Shaul e os demais estavam reunidos com os criados e os pastores que foram deixados para trás. Irene não queria saber mais que isso e Shaul não lhe oferecera qualquer outro indício de como iria extrair informações dos homens. Espero que seja algo que valha a nossa visita a este lugar terrível, murmurou a curandeira, bebendo o resto do chá. Quanto antes se fossem, melhor. Era como se os deuses estivessem rindo dela, das duas. Uma batida das portas da carruagem fez com que Elide mancasse até lá, pouco antes de Bort surgir. O rosto da jovem estava estranhamente sério. Irene se preparou, mas foi com Elide que a montadora de Hulk falou. Você precisa vir comigo. Avisou Bort sem fôlego, atrás da menina. Arcas esperava com um pedal empoleirado na sela. Falcão Enar. Não, companheiro, percebeu Irene, mas um guarda a mais. O que houve? Perguntou Elide. Bort se inquietou. Se por impaciência ou ansiedade, Irene não soubera dizer. Encontraram alguém na montanha? Querem você lá em cima para decidir o que fazer com ele. Elide ficou imóvel, completamente imóvel. Quem? Perguntou Irene. A boca de Bort se contraiu. O tio dela. Elide se perguntou se a Hulk a rejeitaria para sempre caso vomitasse em Arcas inteira.
De fato, durante o voo rápido e íngreme para o alto da ponte que se estendia na Ômega para o Canino do Morte, ela fez o possível para não vomitar o conteúdo do estômago nas pernas do pássaro. Eles o encontraram escondido no Canino do Norte, explicara Bort antes de puxar Elide para a cela, com Falcão já voando para o alto da face lisa do desfiladeiro, tentando fingir ser um treinador de serpentes aladas, mas um dos outros treinadores o ergueu. A rainha Aelin a chamou assim que o prenderam. Seu tio não, treinador, quer dizer. Elide não conseguia responder, apenas assentira. Vernon estava lá, no desfiladeiro, não em Morhat com o mestre, mas ali. Gabriel e Fenris estavam esperando quando o Arcas aterrissou na abertura cavernosa que dava para o Canino do Norte. A rocha, toscamente escavada, parava como uma boca aberta, e o fedor do que havia ali dentro fez o estômago de Elide se revirar de novo, como carne pútrida e coisa pior. Valgue, sem dúvida, mas também um cheiro de ódio e crueldade e corredores fechados sufocantes. Os dois machos féricos silenciosamente caminharam a seu lado enquanto entravam, nenhum sinal de Lorcan ou Aelin, ou do tio de Elide. Homens estavam mortos em alguns dos corredores escuros pelos quais Fenris e Gabriel a levaram, mortos pelo Hulken, quando eles entraram. De nenhum deles escorria um sangue preto, mas, mesmo assim, exalavam aquele fedor, como se o lugar tivesse contaminado suas almas. Estão logo ali, avisou Gabriel baixinho, carinhosamente. As mãos de Elide começaram a tremer e Fenris colocou a dele no ombro da moça. Ele está bem preso? Ela sabia que não era com meras cordas ou correntes, provavelmente com fogo e gelo, e talvez até mesmo o próprio poder escuro de Lorcan. Mas isso não a impediu de tremer, de se tornar pequena e frágil quando viraram uma esquina e viram Aelin, Rowan e Lorcan parados diante de uma porta fechada. Mas, adiante no corredor, Nesrin e Sartak, assim como Lord Shaul, esperavam, deixando que decidissem o que fazer, deixando que Elide decidisse. O rosto sério de Lorcan parecia congelado com ódio e os olhos infinitos em poças frígidas de noite. Com a voz baixa ele falou. Não precisa entrar lá? Pedimos para trazê-la aqui, começou Aelin o próprio rosto, um retrato da ira contida, para que pudesse escolher o que fazer com ele, se vai querer falar com seu tio antes de nós. Um olhar para as facas ao lado de Rowan e Lorcan, para a forma como os dedos da rainha se flexionaram e Elide soube o que aquele tipo de conversa incluiria. Querem torturá-lo por informação? Ela não ousou encarar a Elin. Antes de receber o que merece, grunhiu Lorcan. Elide olhou do macho que amava para a rainha, a quem servira, e seu cochear jamais pareceu tão acentuado, tão óbvio, quanto se aproximou um passo. Por que ele está aqui? Ele ainda precisa revelar isso, respondeu Rowan. E embora não tenha confirmado sua presença aqui, ele suspeita. Um olhar para Lorcan. A decisão é sua, Lady. Vão matá-lo independentemente disso? Quer que nós o matemos? Perguntou Lorcan, mesmo antes. Ela dissera a ele que fizesse isso, e o guerreiro concordara. Isso fora antes de Vernon e os Yuk sequestrarem-na, antes da noite em que Elide estivera disposta a se entregar à morte, em vez de acompanhá-lo a Morhat. A jovem olhou para dentro. Deram a ela a cortesia do silêncio. Eu gostaria de falar com ele antes de decidirmos seu destino. Uma reverência de cabeça de Lorcan foi sua única resposta antes de abrir a porta atrás de si. Tochas tremeluziam, a câmara estava vazia, exceto por uma mesa de trabalho contra uma das paredes, e o tio, preso por ferro grosso, sentado em uma cadeira de madeira. As roupas requintadas estavam desgastadas, os cabelos pretos embaraçados como se tivesse lutado ao ser amarrado. De fato, havia sangue seco em uma das suas narinas. Seu nariz estava inchado, estilhaçado. Um olhar para a direita e Elide confirmou o sangue nas articulações dos dedos de Lorcan. Vernon esticou o corpo quando sua sobrinha parou, a vários metros de distância, e a porta se fechou. Lorcan e Aelin estavam meros passos atrás, enquanto os demais permaneceram no corredor. De que poderosa companhia você desfruta ultimamente, Elide? Comentou Vernon.
Aquela voz mesmo com o nariz quebrado, aquela voz sedosa, horrível, parecia garras passando por sua pele. Mas Elide manteve o queixo erguido, manteve os olhos no tio. Por que está aqui? Primeiro, deixe o Brutamontes me atacar, disse Vernon, então arrastado, assentindo para Lorcan. Então manda a menina de rosto doce para arrancar respostas? Um sorriso para Eileen. Uma técnica sua, majestade. A Eileen encostou na parede de pedra e suas mãos deslizaram para os bolsos. Nada humano naquele rosto, embora Elide tivesse percebido a forma como as mãos mesmo contidas se agitaram. Amarrado em ferro, sussurrado. Apenas semanas antes havia sido a própria rainha quem estivera no lugar de Vernon, e agora parecia que ela estava ali por pura força de vontade. Estava ali, pronta para arrancar informação de Vernon por Elide. Isso deu à jovem força o suficiente para que dissesse ao tio: seus fôlegos estão contados. Sugiro que os usem sabiamente. Impiedosa, riu Vernon. O sangue de bruxa em suas veias é verdadeiro no fim das contas. Ela não podia suportar aquilo. Estar naquela sala com ele, respirar o mesmo ar que o homem que sorrira enquanto seu pai era executado. Sorria enquanto a trancava naquela torre durante 10 anos. Sorria enquanto tocava Kauntai. Fizera muito pior talvez e então tentara vender Elide a Erawan para a procriação. Por quê? Perguntou ela. Era a única pergunta em que conseguia pensar que realmente importava. Por que fazer tudo aquilo? Como meus fôlegos são limitados, argumentou Vernon. Suponho que não faça diferença o que eu conte. Um leve sorriso lhe repuxou os lábios. Porque eu podia, declarou o tio. Lorcan grunhiu. Porque meu irmão, seu pai, era um brutamontes insuportável, cuja única qualificação para governar era a ordem em que nascemos. Um guerreiro brutamontes. Disparou Vernon com escárnio para Lorcan, então para Elide. A preferência de sua mãe parece ter passado para você também. Uma sacudida de cabeça cheia de ódio. Uma pena, ela era uma beleza rara, sabia? Uma pena que tenha sido morta defendendo vossa majestade. Calor emanou pela sala, mas o rosto de Eileen permaneceu inabalado. Poderia ter havido um lugar para ela em Perrate se não tivesse... Chega! Interrompeu Elide baixo, mas não com franqueza. Ela deu mais um passo na direção do tio. Então você sentia inveja de meu pai, inveja de sua força e de seu talento e de sua esposa? Vernon abriu a boca, mas a jovem ergueu a mão. Ainda não terminei. Ele piscou. Elide manteve a respiração calma, os ombros eretos. Não me importa o motivo de sua presença aqui, não me importa com o que planeja fazer a você, mas quero que saiba que assim que eu sair desta câmara, jamais pensarei em você de novo. Seu nome será apagado de Perrate, de Terrace em Dia Darlan. Jamais se ouvirá um sussurro sobre você, e não haverá nenhum lembrete. Você será esquecido. Vernon empalideceu. Apenas de leve, então sorriu. Apagado de Perrate? Diz isso como se não soubesse, Lady Elide. Ele se curvou para a frente, até onde as correntes permitiam. Perrate está agora nas mãos de Morhat. Sua cidade foi saqueada. As palavras a atingiram como um golpe e mesmo Lorcan expirou fundo. O tio se inclinou de volta, arrogante como um gato. Vá em frente e me apaga então? Com os escombros não será difícil. Perrate tinha sido capturada por Morhat. Elide não precisava olhar por cima do ombro para saber que os olhos de Eileen estavam quase brilhando. Ruim. Aquilo era muito pior do que tinham antecipado. Precisavam agir rápido, chegar ao norte o mais rápido possível. Então Elide se virou para a porta, Lorcan caminhando à frente para abri-la. É isso? Indagou Vernon. Ele parou e se virou lentamente. O que mais eu poderia ter para dizer a você? Não me pediu detalhes? Outro sorriso viperino. Ainda não aprendeu a jogar o jogo, Elide? A jovem devolveu um sorriso para o próprio. Não há nada mais que eu queira ouvir de você. Ela olhou para Lorcan e Eileen, para seus companheiros reunidos no corredor. Mas eles ainda têm perguntas? O rosto de Vernon ficou da cor de leite estragado. Quer me deixar nas mãos deles, completamente indefeso? Eu estava indefesa quando você deixou minha perna sem tratamento, lembrou ela,
tomada por um tipo de calma tranquila. Eu era uma criança na época e sobrevivi. Você é um homem adulto. Elide deixou seus lábios se curvarem em um outro sorriso. Veremos se também sobreviverá. Ela não tentou esconder o cochear ao sair andando, ao ver o olhar de Lorcan e o orgulho que brilhava ali. Nem um sussurro, sequer um sussurro daquela voz que a tinha guiado. Não por medo, mas, talvez, ela não precisasse de Aneite, senhora das coisas sábias. Talvez a deusa soubesse que ela não era necessária. Não mais. Ailyn sabia que com apenas uma palavra Lorcan rasgaria a garganta de Vernon, ou talvez começasse lhe quebrando os ossos, ou o esfolasse vivo, como Roa fizera com Caim. E, ao seguir Elide e a cabeça da Lady de Perrate ainda erguida, Ailyn obrigou a própria respiração a permanecer calma. A se preparar para o que viria, ela conseguia superar aquilo, afastar o tremor nas mãos, o suor frio nas costas, para descobrir o que precisavam. Poderia encontrar alguma forma de suportar a tarefa seguinte. Elide parou no corredor, então Gabriel, Rowan e Fênix deram um passo mais para perto. Nenhum sinal de Nesrin, Shaul ou Sartaq, embora um grito provavelmente bastasse para reuni-los naquela área pútrida. Pelos deuses, o fedor daquele lugar, aquela sensação... Ailyn estivera debatendo durante a última hora se não seria melhor por sua sanidade e seu estômago voltar à forma humana. Para o abençoado olfato menos aguçado que oferecia. Então Elide falou para nenhum deles em especial. Não me importa o que façam com ele. Você se importa se ele sair daqui com vida? Perguntou Lorcan com uma calma letal. Ela estudou o macho, de cujo coração era dona. Não, que bom, foi o que a Ailyn quase disse. A jovem acrescentou. Mas que seja rápido. Lorcan abriu a boca, mas Elide sacudiu a cabeça. Meu pai desejaria assim. Puna todos eles. Foi o que Kaltain fizera a Ailyn prometer. E Vernon, pelo que Elide contara à rainha, parecia estar no topo da lista de Kaltain. Precisaremos interrogá-lo primeiro, disse Rowan. Vê o que ele sabe. Então façam isso, respondeu Elide. Mas quando chegar a hora, que seja rápido. Rápido, ponderou Fênix. Mas não indolor? O rosto de Elide estava frio e impassível. Podem decidir. O sorriso cruel de Lorcan disse bastante a Ailyn, assim como a marcha, um machado idêntico ao de Rowan, brilhando ao lado do corpo do guerreiro. As palmas das mãos da rainha ficaram suadas. Estavam suadas desde que tinham amarrado Vernon, desde que vira as correntes de ferro. Ailyn buscou a própria magia, não a chama revolta, mas a gota d'água tranquilizadora. Ela ouviu aquela canção silenciosa deixando que percorresse seu corpo, e ao encalço, Ailyn soube o que queria fazer. Lorcan deu um passo na direção da porta da câmara, mas a rainha lhe bloqueou o caminho e falou. A tortura não vai tirar nada dele. Mesmo Elide piscou diante daquilo. Vernon gosta de jogos, prosseguiu Ailyn. Então vou jogar. Os olhos de Rowan se extinguiram, como se pudesse sentir o cheiro do suor nas mãos da parceira, como se soubesse que fazer aquilo do jeito antiquado, isso a faria vomitar as entranhas na beira do canino do norte. Jamais subestime o poder de quebrar alguns ossos, replicou Lorcan. Veja o que consegue arrancar dele, disse Rowan para ela. Em vez disso, Lorcan se virou, abrindo a boca, mas o príncipe férico grunhiu. Podemos decidir, aqui e agora, o que queremos ser como corte. Agimos como nossos inimigos, ou encontramos métodos alternativos para fazê-los ceder? O parceiro a encarou, a compreensão brilhando ali. Lorcan ainda parecia pronto para discutir. Apesar da dor fantasma das correntes no pulso, o peso de uma máscara no rosto, Ailyn falou. Faremos do meu jeito primeiro. Ainda pode matá-lo, mas tentaremos da minha forma primeiro. Quando Lorcan não protestou, ela acrescentou. Precisamos de cerveja. Ailyn deslizou a caneca de cerveja fria sobre a mesa para onde Vernon estava agora sentado, com as correntes frouxas o suficiente para que usasse as mãos. Um movimento em falso, e seu fogo o derrotaria. Apenas o leão e Fênix estavam no aposento, posicionados às portas. Rowan e Lorcan tinham grunhido para
a ordem de Aelin para que ficassem no corredor, mas ela argumentara que apenas minariam seus esforços ali. A rainha bebeu da própria caneca e soltou um murmúrio. Que dia esquisito! Quando é preciso elogiar o bom gosto do inimigo em cerveja, Vernon franziu a testa para a caneca. Não está envenenada, disse Aelin. Não teria propósito algum se estivesse. Ele tomou um pequeno gole. Suponho que acha que me encher de cerveja e falar comigo como se fôssemos velhos amigos vai me fazer contar o que quer saber. Preferiria outra opção? Ela deu um leve sorriso. Eu certamente não. Os métodos podem ser diferentes, mas o resultado final será o mesmo. Conte algo interessante, Vernon, e talvez isso mude. Os olhos do homem a examinaram. Se eu soubesse que se tornaria tal rainha, talvez não tivesse me incomodado em me ajoelhar para Darlan. Um sorriso malicioso. Tão diferente de seus pais, seu pai já torturou um homem? Ignorando a provocação, Aelin bebeu, molhando a boca com a cerveja, como se pudesse lavar a mácula daquele lugar. Você tentou sem sucesso conquistar poder para si mesmo? Primeiro a roubar de Elide. Então, ao tentar vendê-la para Erawan, Morhat saqueou Perhat e, sem dúvida, marcha para Orinte, mas mesmo assim nós o encontramos aqui, escondido. Aelin bebeu de novo. Alguém poderia achar que as graças de Erawan estão em outra pessoa. Talvez ele tenha me posicionado aqui por um motivo, majestade. Sua magia já a sondara, para se certificar de que nenhum coração de ferro ou pedra de Wyrd batia no peito do homem. Acho que você foi deixado de lado, comentou ela, recostando-se e cruzando os braços. Acho que durou mais do que sua utilidade, principalmente depois de fracassar em recapturar Elide, e Erawan não teve vontade de se livrar de vez de um lacaio, mas também não queria emburrada por lá. Então aqui está. Ela gesticulou com a mão para a câmara, para a montanha acima de ambos. No adorável desfiladeiro Ferian. É lindo na primavera, observou Vernon. Aelin sorriu. De novo, diga algo interessante e talvez viva para vê-la. Jura, por seu trono, que não vai me matar? Um olhar de Fênix e Gabriel impassível atrás da jovem. E nenhum de seus companheiros também? Aelin riu com escárnio. Eu esperava que você fosse aguentar um pouco mais antes de mostrar seu trunfo. Ela entornou o resto da cerveja. Mas sim, juro que nem eu nem meus companheiros o mataremos, se nos contar o que sabe. Fênix se sobressaltou. Toda a confiança de que Vernon precisava da sinceridade de Aelin, de que não tinha planejado aquilo. O homem bebeu intensamente da cerveja e então falou. Maeve foi até Morhat. Aelin ficou feliz por estar sentada. Ela manteve a expressão entediada e impassível. Para ver Erawan? Para se unir a ele. Capítulo 80. A sala estava girando devagar. Mesmo a gota de magia de sua mão não conseguia acalmá-la. Pior que qualquer coisa que Aelin imaginaria ouvir dos lábios de Vernon. Maeve levou o exército? Sua voz fria e inabalada soou distante. Muito distante. Ela não levou ninguém além de si mesma. Nenhum exército, nenhum mesmo. Vernon bebeu de novo. Não que eu tivesse visto, antes de Erawan me mandar para longe em uma serpente alada. Na calada da noite, alegando que eu havia feito perguntas demais e que seria mais adequado me posicionar aqui. Erawan ou Maeve deviam saber, de alguma forma, que eles acabariam ali e o tinham plantado naquele caminho para contar aquilo ao grupo. Ela contou onde seu exército estava? Não em Terrassen, se tivesse avançado para Terrassen. Ela não disse, mas presumi que suas forças foram deixadas perto da costa, aguardando ordens de para onde velejar. Aelin dominou a náusea crescente. Descobriu o que Maeve e Erawan planejavam fazer? Enfrentá-la, eu apostaria. Ela se obrigou a encostar na cadeira com expressão entediada, casual. Sabe onde Erawan guarda a terceira chave de Wyrd? O que é isso? Não era uma pergunta capciosa. Uma pedra preta prateada.
como aquela implantada no braço de Quentin Roupier. Os olhos de Vernon estremeceram. Ela também tinha o dom do fogo, sabia? Tremo ao pensar no que poderia acontecer se Erawan colocasse a pedra dentro de seu braço. Ela o ignorou. Então, o homem terminou a cerveja. Não sei se ele possuía outra além daquela no braço de Quentin. Ele tinha? Tem. Então não sei onde está. Sei. Só sabia que minha ardilosa sobrinha a roubou. Aelin se conteve para não trincar os dentes. Maeve e Erawan unidos, e nenhum sussurro de onde estavam Dorian e Manon com as outras duas chaves. Ela não deu atenção às paredes que começaram a se aproximar, ao suor frio que escorreu de novo pelas costas. Por que Maeve se aliou a Erawan? Não me incluíram nessa discussão. Fui despachado até aqui rapidamente. Um lampejo de irritação. Mas ela de alguma forma tem influência sobre Erawan. O que aconteceu com as dentes de ferro posicionadas aqui no desfiladeiro? Chamados para o norte para Terrassen, receberam ordens de se juntar à legião, que já estava a caminho depois de desviar o exército na fronteira, então em Perhat. Pelos deuses, foi preciso todo o seu treinamento para pensar além do rugido na cabeça. 100 soldados marcharam em Orinte, disse Vernon rindo. Seu fogo será o bastante para impedi-los? Aelin colocou a mão no cabo de Goldrin. O coração batia forte. A que distância estão da cidade? Ele deu de ombros. Já estavam marchando há alguns dias quando a legião das Dentes de Ferro saiu daqui. Aelin calculou a distância. O terreno, o tamanho do exército, estavam a 2 semanas de distância na melhor das hipóteses, se o tempo não os detivesse. 2 semanas atravessando a floresta densa e o território inimigo. Jamais chegariam a tempo. Maeve e Erawan se juntarão a eles? Eu presumiria que sim. Não com o grupo inicial, por motivos que não me foram informados, mas seguirão para Orinte e a enfrentarão lá. Sua boca secou. Aelin ficou de pé. Vernon franziu a testa para ela. Não gostaria de perguntar se sei sobre as fraquezas de Erawan ou qualquer surpresa reservada a você? Tenho tudo de que preciso saber. Ela indicou com o queixo Fenris e Gavriel, e o primeiro se afastou da parede para abrir a porta. O segundo, no entanto, começou a apertar as correntes de Vernon de novo, acorrentando-o à cadeira, amarrando as mãos do homem aos braços. Não vai me soltar? Indagou ele. Eu lhe dei o que você queria. Aelin recuou um passo para o corredor, reparando na fúria no rosto de Lorcan. Ele ouvira cada palavra, incluindo o juramento de não deixar que o macho matasse Vernon. A rainha lançou ao homem um sorriso torto por cima do ombro. Não disse nada sobre soltá-lo. Vernon ficou imóvel. Aelin deu de ombros. Eu disse que nenhum de nós o mataria. Não é nossa culpa se ele não consegue se soltar dessa corrente, é? O sangue se esvaiu do rosto do homem. Você acorrentou e trancou minha amiga em uma torre durante 10 anos? Vejamos o que acha da experiência, acrescentou Aelin a voz baixa, o sorriso se tornando cruel. Mas depois que lidarmos com os treinadores, não acho que restará ninguém para alimentá-lo, ou lhe trazer água, ou mesmo ouvir seus gritos. Então duvido que vá sobreviver 10 anos antes de o fim reivindicá-lo. Mais 2 dias? 3? Posso aceitar isso, acho. Por favor, implorou Vernon enquanto Gavriel estendia a mão para a maçaneta da porta, a fim de selar o homem do lado de dentro. Marion salvou minha vida, lembrou Aelin, encarando-o. E você alegremente se curvou para o homem que a matou. Talvez tenha até mesmo dito ao rei de Darlan onde nos encontrar, todos nós. Por favor, guinchou o homem. Deveria ter guardado aquela caneca de cerveja. Foi tudo o que ela disse antes de assentir para Gavriel. Vernon começou a gritar quando a porta se fechou e Aelin virou a chave. Silêncio tomou o corredor. A rainha encarou os olhos arregalados de Elite. Lorcan estava parado selvagemente satisfeito ao lado da jovem. Não será rápido dessa forma, observou Aelin, estendendo a chave para a jovem. O resto da pergunta pairou no ar. Vernon continuou gritando, implorando para que voltassem, para que o desamarrassem. Elite estudou a porta selada.
o homem desesperado atrás dela. A Lady de Perrate pegou a chave que lhe fora estendida e a colocou no bolso. Deveríamos encontrar uma forma melhor de selar essa sala. Nossos piores medos se confirmaram, confessou a Elinha Rowan, encostando no parapeito de uma das sacadas do Canino do Norte e olhando para o exército reunido no leito do desfiladeiro, para onde os companheiros se dirigiam depois de concluída a tarefa de permanentemente selar a câmara onde Vernon se encontrara sentado e acorrentado, para onde o casal também deveria ir, mas ela parara ali, tomara um momento. Rowan apoiou a mão no ombro de Aileen. Nós os enfrentaremos juntos, Maeve e Erawan. E os 100.000 soldados marchando para o Oriente? Juntos, coração de fogo. Foi tudo o que ele disse. Ela só encontrou séculos de treinamento e cálculo frio no rosto do parceiro, aquela determinação inabalável. A Elinha apoiou a cabeça no ombro de Rowan, a têmpora se enterrando na armadura leve. Será que conseguiremos? Será que restará alguma coisa? Ele afastou os cabelos do rosto da rainha. Nós tentaremos. É o melhor que podemos fazer. As palavras de um comandante que havia enterrado e saído de campos de batalha durante séculos. Rowan uniu as mãos de ambos e juntos os dois olharam para o exército abaixo, para a gota de salvação que aquilo representava. Será que fora uma tola ao gastar aqueles 3 árduos meses de acúmulo de poder naquele exército em vez de gastá-los em Maeve? Maeve e Erawan? Ainda que ela começasse agora, não podia jamais ser a mesma coisa. Não carregue o fardo dos e si, declarou Rowan, lendo as palavras em sua expressão. Não sei o que fazer, disse a Eileen silenciosamente. Ele beijou o alto da cabeça da amada. Juntos. E conforme o vento uivava pelos picos, a Eileen percebeu que talvez o parceiro também não tivesse uma solução. Capítulo 81. 100.000, sussurrou Hen, aquecendo as mãos diante do fogo crepitante no grande salão. Tinham perdido 2 dos assassinos silenciosos para arqueiros de Morhat em busca de retaliação pela destruição das torres de Bruxa. Mas não mais que isso, felizmente. Mesmo assim, a refeição na noite fora sombria. Ninguém tinha realmente comido, não quando a escuridão havia caído e as fogueiras inimigas se acenderam. Mais que conseguiam contar. A Edion permanecera ali, depois de todos terem se arrastado para as próprias camas. Apenas Ren havia ficado, enquanto Lissandra escoltava Evangeline, ainda trêmula, até o quarto. O que amanhã traria, apenas os deuses sabiam. Talvez os deuses os tivessem abandonado de novo, agora que seu caminho de volta para casa fora trancafiado em uma caixa de ferro. Ou concentravam os esforços inteiramente em Dorian Aviliard. Ren expirou longamente. É isso, não é? Não resta ninguém para vir nos ajudar. Não vai ser um fim bonito, admitiu a Edion, recostado na lareira, principalmente depois de conseguirem fazer aquela terceira torre voltar a funcionar. Não teria outra chance de surpreender Morhat agora. Ele indicou com um queixo o jovem lorde. Você deveria descansar. E você? A Edion apenas encarou a chama. Teria sido uma honra, declarou Ren, servir nessa corte com você. O príncipe general fechou os olhos, engolindo em seco. Teria sido uma honra de fato. Ren deu tapinhas no ombro do guerreiro, então seus passos em retirada soaram pelo corredor. A Edion permaneceu sozinho, à luz tremeluzente da fogueira, por mais alguns minutos, antes de se recolher atrás de qualquer sono que conseguisse. Ele quase chegara à entrada da torre leste quando a viu. Lissandra parou, um copo do que parecia ser leite fervilhando nas mãos. Para Evangeline, explicou a metamorfa, ela não consegue dormir. A menina estivera trêmula o dia todo, parecera prestes a vomitar na mesa. Posso falar com ela? Perguntou a Edion apenas. Lissandra abriu a boca, como se para negar, e ele estava disposto a não insistir, mas ela assentiu. Os dois caminharam em silêncio durante todo o trajeto para a Torre Norte, então subiram mais e mais e mais. Até o antigo quarto de Rose. Ren devia tê-lo arrumado de novo. A porta estava entreaberta e luz dourada vazava para o lance das escadas. Trouxe um pouco de leite, anunciou Lissandra, quase inabalada pela subida. E companhia,
acrescentou ela para a menina, quando a Edion entrou no cômodo aconchegante. Apesar dos anos de negligência, o quarto de Rose no Castelo Real permanecia intocado. Um dos poucos quartos de que se podia dizer tal coisa. Os olhos de Evangeline se arregalaram no momento em que ela ouviu, e a Edion ofereceu à menina um sorriso antes de se sentar do lado da cama. Evangeline tomou o leite que Lissandra ofereceu, bebendo um gole, os nós dos dedos esbranquiçados em torno do corpo. Conforme a metamorfa se sentava na cama, na outra ponta do colchão. Antes de minha primeira batalha, confessou a Edion para a menina. Passei a noite toda no banheiro. Você... Ela deu um gritinho. O guerreiro sorriu. Ah, sim. Kim, o velho capitão da guarda, disse que era um milagre eu ainda ter alguma coisa dentro do corpo quando o dia raiou. Uma dor antiga lhe encheu o peito ao mencionar seu mentor e amigo, o homem que ele admirara tão intensamente, que encontrara seu destino como a Edion faria, na planície além daquela cidade. Evangeline soltou uma risadinha. Que nojo! Certamente foi, concordou a Edion e podia ter jurado que Lissandra sorria um pouco. Então você já é muito mais corajosa do que eu jamais fui. Eu vomitei mais cedo, sussurrou ela. O príncipe guerreiro falou com um sussurro conspiratório. Melhor que cagar nas calças, querida. Evangeline soltou uma gargalhada profunda que a obrigou a segurar o copo para não derramar o leite. A Edion sorriu e então bagunçou os cabelos vermelhos dourados da menina. A batalha não será bonita, observou ele quando Evangeline tomou o leite. E você provavelmente vomitará de novo, mas lembre-se de que esse seu medo significa que tem algo pelo que lutar, algo com que se importa. Tanto, a ponto de não ser capaz de imaginar a vida sem isso. Ele apontou para as janelas cobertas de gelo. Aqueles desgraçados lá fora na planície? Eles não têm nada. Ele apoiou a mão na de Evangeline e apertou com carinho. Não tem nada por que lutar, e embora estejamos em menor número, nós temos algo que vale a pena defender. E por causa disso podemos superar o medo, podemos lutar contra eles até o fim. Por nossos amigos, por nossa família. Ele apertou a mão da menina depois disso de novo. Por aqueles que amamos. A Edion ousou erguer o rosto para Lissandra, cujos olhos verdes estavam cheios de lágrima. Por aqueles que amamos, podemos superar este medo. Lembre-se disso amanhã. Mesmo que vomite, mesmo que passe a noite toda no banheiro, lembre-se de que temos algo pelo qual vale a pena lutar, e isso sempre triunfará. Evangeline assentiu. Vou lembrar. A Edion bagunçou seus cabelos de novo e caminhou até a porta, parando a ombreira. Ele encarou Lissandra. Os olhos da metamorfa brilharam como esmeraldas. Perdi minha família há 10 anos. Amanhã lutarei pela que conquistei. Não apenas por ter raça em sua corte e seu povo, mas também pelas 2 damas naquele quarto. Eu queria que fosse você no fim das contas. Ele quase disse as palavras de Lissandra naquele momento, quase as repetiu para ela, quando algo como tristeza e desejo invadiu a expressão da jovem, mas a Edion saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Lissandra mal dormiu. Sempre que fechava os olhos, via a expressão no rosto de Edion, ouvia suas palavras. Ele não esperava sobreviver àquela batalha, não esperava que nenhum deles o fizesse. Lissandra deveria ter seguido o general, corrido pelas escadas da torre atrás de Edion, mas não o fez. O alvorecer chegou, trazendo um dia claro, para que pudessem ver com mais nitidez o tamanho da horda que os aguardava. A metamorfa traçou os cabelos de Evangeline, que estavam com as costas mais rígidas que na véspera. Lissandra podia agradecer a Edion por isso, pelas palavras que permitiram que a menina dormisse à noite. Com o queixo de Evangeline erguido, elas caminharam em silêncio até o grande salão para o que podia muito bem ser o último café da manhã de ambas. Estavam quase lá quando uma voz idosa chamou. Eu gostaria de conversar com você. Darrou. Evangeline se virou antes de Lissandra. O velho lord estava parado à porta do que parecia ser um escritório e a chamou para dentro. Não levará muito tempo, esclareceu ele ao reparar no desprazer ainda no rosto de Lissandra. Já estava farta de ser agradável com homens que não lhe
não lhe despertavam o menor interesse em parecer agradável. Evangeline olhou para ela com uma pergunta silenciosa, mas a metamorfa indicou com o queixo idoso. Muito bem. O escritório estava entulhado com livros, pilhas e pilhas contra as paredes, pelo chão. Bem mais que 1000, muitos quase carcômidos devido à idade. Os últimos textos sagrados da Biblioteca de Oriente, comentou Darrow, dirigindo-se para a mesa cheia de papéis diante de uma estreita janela de vidro. Tudo que os mestres acadêmicos conseguiram salvar há 10 anos. Tão poucos em comparação com o que a Eileen disse que um dia existiam naquela biblioteca quase mítica. Mandei trazê-los para fora do esconderijo depois da queda do rei, explicou Darrow, sentando-se atrás da mesa. O otimismo de um tolo, suponho. Lissandra caminhou para uma das pilhas, olhando um dos títulos, em uma língua que não conhecia. Os requisitos de uma civilização um dia grandiosa, disse o Lorde com a voz pastosa. E foi o leve amargo naquela voz que a fez se virar. Ela abriu a boca para indagar o que ele queria, mas viu o que estava ao lado da mão direita de Darrow. Fechada em um cristal não maior que uma carta de baralho, a flor vermelha e laranja ali dentro parecia brilhar, como o poder que lhe dava nome. A chama do rei, sussurrou Lissandra, incapaz de se conter ao se aproximar. A Eileen e a Edion tinham contado a ela sobre a lendária flor que florescera nas montanhas e nos campos no dia em que Brannon havia colocado os pés naquele continente, prova da paz que ele trouxera. E desde aqueles dias antigos, apenas flores avulsas foram vistas, tão raras que seu surgimento era considerado um sinal de que a terra havia abençoado quem quer que fosse governante sentado no trono de Terrassen, que o rei estava de fato em paz. Aquela fechada em cristal na mesa do antigo Lorde, dissera a Eileen, surgira durante o reinado de Orlan, o amor da vida de Darrow. Os mestres acadêmicos pegaram os livros quando da invasão de Adarlan. Contou o homem, sorrindo com tristeza para a chama do rei. Eu peguei isso. O trono de Galhadas, a coroa, tudo fora destruído, exceto por aquele tesouro tão grandioso quanto qualquer outro pertencente à casa Galátinos. É muito linda, disse Evangeline, aproximando-se da mesa. Mas muito pequena. Lissandra podia ter jurado que os lábios do velho se contraíram em um sorriso. É, de fato, afirmou ele, assim como você. Ela não esperava a suavidade no tom de voz, a bondade, e não esperava as palavras seguintes também. A batalha nos alcançará antes do meio-dia. Disse Darrow a Evangeline. Acho que precisarei de alguém de ágil esperteza e pés ainda mais rápidos para me ajudar aqui, para entregar mensagens a nossos comandantes neste castelo, pegar suprimentos para mim conforme sejam necessários. A menina inclinou a cabeça. Quer que eu o ajude? Você treinou durante sua viagem com os guerreiros, imagino. Evangeline olhou para Lissandra em indagação e a metamorfa assentiu para a protegida. Todos a tinham supervisionado conforme ela aprendia o básico de espada e arco e flecha na estrada. A menina assentiu para o velho Lorde. Tenho alguma habilidade, mas não como a Edion. Poucos têm, rebateu Darrow sarcasticamente. Mas precisarei de alguém com o coração destemido e a mão firme para me ajudar. Você é essa pessoa? Evangeline não olhou para Lissandra de novo. Sou sim, confirmou ela erguendo o queixo. Darrow deu um leve sorriso. Então desça até o grande salão, tome seu café da manhã e quando voltar para cá haverá uma armadura esperando. Os olhos de Evangeline se arregalaram diante da menção da armadura. Nenhum traço de medo as entristeceu. Vá, descerei em 1 minuto, murmurou Lissandra para ela. A menina disparou para fora com a trança voando atrás de si. Apenas quando a metamorfa teve certeza de que Evangeline descera, ela falou. Por quê? Presumo que essa pergunta signifique que me permite comandar sua protegida. Por quê?
Darrow pegou o cristal com a chama do rei. Nox Owen não tem mais utilidade para mim, agora que sua lealdade está clara a ele. Aparentemente sumiu. Sabem os deuses para onde? Provavelmente a pedido de Aedion. Ele virou o cristal nos dedos finos. Mas, além disso, nenhuma criança deveria testemunhar a morte de seus amigos. Mantê-la ocupada, dar-lhe um propósito e um pouco de poder será melhor que trancá-la na Torre Norte, morrendo de medo de cada som e agonia terríveis. Lissandra não sorriu, não abaixou a cabeça. Faria isso pela protegida de uma prostituta? Darrow apoiou o cristal. É do rosto das crianças, de que me lembro há mais de 10 anos, até mesmo mais que o de Orlon. E o rosto de Evangeline ontem, conforme ela olhava para aquele exército, foi o mesmo desespero que vi naquela época. Então você pode achar que sou um grande canalha, como a Aedion diria, mas não sou tão desalmado quanto deve imaginar. Ele indicou a porta aberta. Ficarei de olho nela. Lissandra não tinha tanta certeza do que dizer, se deveria cuspir no rosto do Lorde e mandá-lo para o inferno com a oferta. Mas, à luz nos olhos de Evangeline, a forma como ela saíra correndo dali, propósito. Darrow oferecera propósito e objetivo à menina. Então a metamorfa se virou para sair da sala, ficando de costas para o precioso tesouro. Os livros antigos que valiam mais que ouro. Os companheiros tristes e silenciosos de Darrow. Obrigada. O Lorde gesticulou para que ela se fosse e voltou a estudar qualquer que fossem os papéis na mesa, embora seus olhos não se movessem sobre as páginas. As ameias da cidade estavam cheias de soldado, cada um com a expressão petrificada diante do que marchava mais e mais perto. A torre de bruxa ainda estava caída, graças aos deuses. Mas, mesmo de longe, a Aedion conseguia ver soldados trabalhando para consertar a roda que quebrara. Mas, sem outra serpente alada para substituir aquela que caíra no dia anterior, não se moveria tão cedo. Isso não tornaria aquele dia mais fácil, no entanto? Não. Aquele dia doeria. Então, ao alcance dos arqueiros em cerca de 1 hora, relatou Elgan. Ao inferno com as ordens de Darrow, Killian ainda era general sim, mas cada relatório que o amigo recebia, a Aedion também recebia. Lembre a eles de fazer os disparos valerem, de escolher alvos. A devastação sabia daquilo sem precisar ser lembrada. Os demais tinham provado seu valor naquelas batalhas, mas um lembrete nunca era demais. Elgan mirou as seleções das muralhas da cidade de Ren e os nobres féricos julgaram ser vantajosos aos arqueiros. Contra 100.000 soldados, talvez, só escasseassem as tropas, mas deixar que o inimigo avançasse sem impedimento até as muralhas seria completamente estupidez, e quebraria o espírito daquelas pessoas antes de elas encontrarem seu fim. O que é aquilo? Murmurou Ren apontando para o horizonte. Aguçados, os olhos de Ren deviam ser mais aguçados que os da maioria dos humanos, pois não passava de um borrão no horizonte para Aedion. Um segundo se passou, o borrão escuro começou a tomar forma, subindo para o céu azul, voando em sua direção. Ilken. Ren semicerrou os olhos ao protegê-la da luz. Grande demais, murmurou Aedion. Mais perto, a massa voando acima do exército fervilhante se tornou mais clara, maior. Serpentes aladas, disse Aedion com temor lhe embrulhando o estômago. O esquadrão aéreo das Dentes de Ferro fora liberado por fim. Pelos deuses, sussurrou Ren. Contra um cerco terrestre, Orinte podia ter se mantido alguns dias ou semanas, mas poderiam ter resistido, mas com as 1000 ou mais bruxas Dente de Ferro que disparavam para eles naquelas serpentes aladas? Não precisariam de torres infernais para destruir aquela cidade e o castelo, para derrubar os portões e as muralhas de Orinte e deixar entrar as hordas de Morhat. Os soldados começaram a notar as serpentes aladas. As pessoas gritavam ao longo das ameias, no alto do castelo que assomava atrás deles. O cerco nem mesmo teria a chance de ser um cerco. Acabaria naquele dia, em algumas horas. Pés apressados derraparam até parar. Então Lissandra estava ali ofegante.
Diga o que devo fazer, para onde ir? Os olhos de Esmeralda estavam arregalados de terror. Terror e desespero impotentes. Posso me transformar em serpente alada, tentar mantê-las. São mais de 10.000 dentes de ferro, argumentou Aédion, a voz oca nos ouvidos. O medo da metamorfa afiou algo aguçado e perigoso dentro do guerreiro, mas ele se impediu de estender a mão para ela. Não há nada que você ou nós possamos fazer. Algumas dezenas de dentes de ferro tinham saqueado Forte da Fenda em questão de horas. Aquele esquadrão? Aédion se concentrou na respiração, em manter a cabeça erguida conforme os soldados começavam a abandonar as posições ao longo das muralhas. Inaceitável. Fiquem onde estão, urrou. Mantenham a linha e não recuem. O comando rugido parou aqueles que pareciam dispostos a fugir. Pelo menos. Mas isso não impediu as espadas trêmulas, o fedor do medo crescente. Aédion se virou para Lissandra e Ren. Coloquem as lanças-chamas de Rolf no alto das torres e das construções. Veja se consegue queimar as dentes de ferro do céu. Quando a jovem Lorde hesitou, Aédion grunhiu. Faça isso agora! Então Ren correu para onde o Lorde Pirata estava com os soldados messenianos. Isso não vai fazer diferença, vai? Indagou Lissandra baixinho. Pegue Evangeline e vá. Respondeu Aédion. Há um pequeno túnel no andar inferior do castelo que dá nas montanhas. Pegue Evangeline e vá. Ela sacudiu a cabeça. Com que objetivo? Morhat vai nos encontrar de qualquer forma. Seus comandantes corriam na direção de Aédion e, pela primeira vez desde que eles os tinham conhecido, havia um verdadeiro temor brilhando nos olhos da devastação, nos olhos de Elgan. Mas o príncipe general manteve a atenção fixa em Lissandra. Por favor, estou implorando a você, Lissandra, para que vá. O queixo da jovem se ergueu. Não está pedindo a nossos outros aliados que fujam, porque não estou apaixonado por nossos outros aliados. Por um segundo a metamorfa piscou para ele. Então a expressão de Lissandra se partiu e Aédion apenas a encarou sem medo das palavras que dissera, apenas temendo a massa escura que varria o céu em sua direção, permanecendo em formação acima do exército infinito, com medo do que aquela legião poderia fazer com ela, com Evangeline. Eu deveria ter dito a você, censurou-se Aédion, avassalhando. Todo dia, depois que me dei conta, todos esses meses eu deveria ter dito a você todos os dias. Lissandra começou a chorar e ele limpou suas lágrimas. Os comandantes o alcançaram, pálidos e ofegantes. Ordens? General? Aédion não se incomodou em dizer a eles que não era o general. Não importaria por qual porcaria de nome o chamassem em algumas horas. Mas Lissandra permaneceu a seu lado. Não fez menção de fugir. Por favor, pediu ele à mulher. A metamorfa apenas entrelaçou os dedos aos dele em uma resposta silenciosa e um desafio. O coração de Aédion se partiu diante daquela recusa, diante da mão trêmula e fria que se agarrou à sua. Ele apertou os dedos da jovem com força e não os soltou ao encarar os comandantes. Nós! Serpentes aladas no norte! O aviso gritado estilhaçou as ameias, e Aédion e Lissandra se abaixaram ao se virarem na direção do ataque que vinha pela retaguarda. 13 serpentes aladas dispararam das montanhas galhadas do cervo, mergulhando para as muralhas da cidade. E ao dispararem na direção de Orinte, conforme pessoas e soldados gritavam e fugiam diante delas, o sol bateu na menor das serpentes que lideravam o ataque, iluminando asas que pareciam prata viva. Aédion conhecia aquela serpente alada, conhecia a montadora de cabelos brancos em seu dorso. Não atirem! Urrou ele para as fileiras. Os comandantes ecoavam a ordem e todas as flechas que estavam apontadas para o alto pararam. Sussurrou Lissandra, tirando a mão da dele ao dar um passo à frente como se em transe. Soldados ainda batiam em retirada das muralhas da cidade, enquanto Manumbico Negro e as 13 pousavam ao longo do muro bem diante de Aédion e Lissandra. Não era a bruxa que ele vira pela última vez,
numa praia em Elwë. Não havia nada daquela criatura fria e estranha no rosto que lhe dava um sorriso sombrio. Nada dela naquela incrível coroa de estrelas sobre a testa. Uma coroa de estrelas para a última rainha Crochan. Uma respiração ofegante e rouca se aproximou, e a Edion tirou os olhos de Manon Bico Negro para ver Darrow correndo pelas muralhas da cidade. Boquiaberta ao encontrar a bruxa e a serpente alada, assim como a Edion por não ter disparado contra ela. Ela, que Darrow acreditava ser uma inimiga, que viria negociar antes do massacre. Não vamos nos render, disparou o Lorde. Asterin Bico Negro, com a serpente alada azul ao lado da de Manon, soltou uma risada baixa. De fato, os lábios de Manon se curvaram com diversão fria quando ela disse a Darrow: Nós viemos nos certificar de que não façam isso, mortal. Então, por que seu mestre a enviou para falar conosco? Sibilou ele. Asterin gargalhou diante daquilo. Não temos um mestre, respondeu Manon Bico Negro, e foi de fato a voz de uma rainha com a qual ela falou, os olhos dourados brilhando. Viemos honrar uma amiga. Não havia sinal de Dorian entre as 13, mas a Edion estava tão zonzo que não tinha palavras para perguntar. Viemos, explicou Manon, alto o suficiente para que todos na muralha da cidade pudessem ouvir. Para honrar uma promessa feita a Elin Galátinos, para lutar pelo que ela nos prometeu. Em voz baixa, Darrow perguntou: E o que foi isso? A bruxa sorriu. Um mundo melhor. O Lorde deu um passo para trás, como se não acreditasse no que estava diante de si, desafiando a legião que avançava para sua cidade. Manon apenas olhou para Edion, ainda com aquele sorriso nos lábios. Há muito tempo, as Crochan lutaram ao lado de Terrassen para honrar a grande dívida que tínhamos com o rei férico Brannon por nos conceder um lar. Durante séculos, fomos seus aliados e amigas mais próximas. Aquela coroa de estrelas brilhava forte em sua testa. Ouvimos seu chamado por ajuda. Lissandra começou a chorar. E viemos atendê-lo. Quantas? Sussurrou a Edion, observando o céu, as montanhas. Quantas? Orgulho e assombro tomavam a expressão da bruxa rainha, e até os olhos dourados estavam cheios d'água, quando Manon apontou para as montanhas galhadas do cervo. Veja você mesmo. E então, irrompendo de entre os picos, elas surgiram. Com capas vermelhas esvoaçantes ao vento, elas tomaram um céu setentrional, tantas que a Edion não conseguia contar, nem as espadas e os arcos e as armas que elas levaram às costas, com suas vassouras voando retas, sem vacilar. Milhares desceram sobre Orinte, milhares avançaram para a cidade conforme os soldados de Aedion olhavam boquiaberto para cima, para o fluxo de vermelho tremeluzente, destemido e imperturbado pela força inimiga que escurecia o horizonte. Uma a uma, elas pousaram nas ameias vazias do castelo, uma legião aérea para desafiar as dentes de ferro. As Crochan tinham retornado, enfim.